Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Invoquemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, nosso último estudo sobre Abraão. Nós já olhamos uma história bonita e hoje nós vamos olhar o final da vida de Sara e Abraão, algumas descendências que surgem para a família de Abraão e também do próprio Abraão, depois com o casamento que ele vai ter com Cetura, e principalmente a descendência de Isaac, que vai se casar com Rebeca. No final do capítulo 22, dedicado ao sacrifício de Isaac, nós vimos no estudo passado. No finalzinho, a partir do versículo 20, aparece a descendência de Nacor, que é irmão de Abraão. Ou seja, Deus também abençoou aqueles que estavam perto de Abraão, como Nacor, que depois ele volta na história. E aí, já no capítulo 23, temos o túmulo dos patriarcas. Sara morrendo aos 127 anos. Se a gente pegar lá em Gênesis, o homem não passará de 120. Mas como Sara é muito abençoada, ela chega a 127 e Abraão a 175 anos. E aqui tem algo interessante, porque Abraão vai acabar comprando um campo na terra que vai ser Hebron, que está dentro da terra que vai ser parte da promessa que o povo vai conseguir muito depois, lá com Moisés. Ou seja, Sara fica definitivamente na terra prometida. Já no capítulo 24, nós temos o casamento de Isaac. Nesse casamento, Abraão e Sara são os dois primeiros patriarcas. Isaac é o segundo patriarca e Rebeca a segunda matriarca. Então nós já temos, com o casamento de Isaac, 4 dos 7 patriarcas e matriarcas. Abraão e Isaac patriarcas, Sara e Rebeca como matriarca. E aí ele discorre. E Abraão ele coloca uma regra: tem que ser alguém da minha descendência, não local da terra. Abraão pega um dos seus servos e faz com ele algo interessante. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão. E com isso daí ele fala assim: olha, você tem que ter uma obediência, uma submissão. Você vai ter que me ajudar nessa promessa que eu fiz. E o servo cumpre isso fielmente. E sai com uma quantidade de joias, de camelos e assim por diante, a terra que era de Abraão. Chegando lá, ele encontra uma jovem perto de um poço e ela o recepciona muito bem. Aqui tem algo importante. Ela não, como na história de Sodoma e Gomorra, eles não maltratam o estrangeiro, mas o recepciona bem, o ajuda a dar água aos camelos, e aí ela fala quem ela é. Filha de Batuel, filha de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ou seja, se no final do capítulo 22, Nacor teve uma descendência, o servo de Abraão encontra essa descendência. Coloca um bracelete no seu braço e ela vai acabar sendo a segunda matriarca. Todo o capítulo 24 vai narrar isso daí. E por que eles dão essa importância tão grande? Porque nós estamos falando do segundo casal. Nós vamos ter 7 patriarcas. São 3 patriarcas e 4 matriarcas, para formar um número perfeito. E nós estamos falando do segundo patriarca e da segunda matriarca. E Rebeca vai ser uma pessoa dentro desse projeto de dar uma descendência a Abraão importante, porque eles terão filhos. O capítulo 25, ele começa falando da descendência de Cetura. Abraão tomou ainda uma mulher que se chamava Cetura, e ela gerou, aí começa Zamã, Jexam, Madã, Madian, Gescob e Josué. E aí vem uma nova descendência em cima de Abraão. Mas eles foram para o leste, para as terras do Oriente. Já no capítulo 25, a partir do versículo 7, nós temos a morte de Abraão. E começa assim: eis a duração da vida de Abraão,
175 anos. Depois, Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso e saciado de dias, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, encontraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, que está de frente a Mambré. E aí, Abraão é enterrado. O que nós temos de importante? Abraão também é enterrado dentro da futura terra. A terra que ele recebe por promessa, ele a tem definitivamente na sua morte. Ou seja, a promessa de Deus é cumprida. No nosso tempo? Não, no tempo de Deus. E o texto caminha um pouquinho mais falando da descendência de Ismael, que também é filho de Abraão, estava junto no seu enterro, vai ter uma descendência longa. E encerra-se aí o ciclo de Abraão, que a Bíblia coloca, e começa o ciclo de Isaque. O que é importante nisso tudo, gente? Ismael vai viver 137 anos, vai ter 12 filhos. Isaque vai começar a gerar também filhos, Jacó, e Jacó vai se casar com Raquel e Lia. Aí nós vamos ter os 7 patriarcas. A história ela não termina, ela continua. Mas para nós é importante percebermos algo. Gênesis 1 a 11, nós temos primeiro e segundo relato da criação, que nós já estudamos. A história de Abraão, depois dessa derrocada com as 4 histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio e Babel, onde o homem cada vez mais se afasta de Deus. Agora, um homem, Abraão, volta por opção, ele muda o seu caminho e vai para Deus. O normal era ele fazer um caminho para chegar até o Egito, e ele se desvia. Isso faz uma conversão para um novo caminho, faz uma opção. Então Abraão era um cara 100% de Deus. Não, a gente viu no vídeo passado, por exemplo, que ainda ele tinha algumas ideias das divindades locais, mas ele também já está fazendo a opção cada vez mais forte por Deus. E nós temos os 7 patriarcas. 4 matriarcas e 3 patriarcas, mostrando esse caminho para Deus, até nós chegarmos à descendência de Jacó, que vai dar origem aos 12 tribos de Israel. Tudo isso é lindo, porque na vida, às vezes, nos afastamos de Deus, e às vezes retomamos o caminho de Deus. Se com Adão e Eva, o homem saiu do paraíso, na história de Caim, ele mata o seu irmão, se afasta um pouco mais. No dilúvio, o homem se afasta um pouco mais ainda de Deus porque praticava muito o mal. E na Torre de Babel, o homem só falava a linguagem do seu interesse, afastando-se muito de Deus. Com Abraão, esse caminho volta. Está 100% para Deus? Não, é um caminho e ele tem que ser percorrido. E ao longo da Bíblia, daí para frente, a gente vai percebendo essa história de aproximação e um pouco de afastamento. Os profetas, por exemplo, vão falar: olha, vocês estão distantes de Deus, venham. E isso é muito interessante. A Bíblia, ela é justamente essa história de aproximação ou afastamento de Deus. E em Jesus Cristo, nós temos a revelação do Filho, que vai nos mostrar o amor do Pai. E depois, claro, Pentecostes, o Espírito Santo, que nos anima ainda hoje. Olha aqui, aqui o símbolo de Pentecostes, do Espírito Santo, que nos anima definitivamente na nossa caminhada hoje. Então a história de Abraão é uma história lindíssima, de alguém que do improvável, do impossível humanamente falando, se torna o pai de um grande povo. Aos 75 anos começa uma caminhada, ou seja, nunca é tarde para mudarmos. E ele vai acreditando do seu jeito na promessa de Deus. E ela vai se cumprindo. Uma parte nele e grande parte depois. Que legal, né, gente? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós queremos tudo agora. Deus, ele age em um tempo mais longo e nós somos imediatistas. Sigamos o exemplo dos grandes personagens bíblicos
que nos ensinam muito, como Abraão, como Sara. Paz e bem a todos e a todas.